Já facultado a palavra aos senhores conselheiros. Conselheiro Rodrigo. Conselheiros, eu solicitei a distribuição para os senhores de minuta de três projetos de alteração normativa do nosso regimento interno, um do nosso regimento interno e dois outros de alteração de normativos espaços nossos. O primeiro do regimento interno voltado para regulamentar a atuação dos auditores como conselheiros ordinários desta Corte, atuação ordinária, na relatoria de processos, todavia apresentando propostas de voto, conforme vem sendo regulamentado por diversos tribunais Brasil afora. E o segundo projeto é de uma resolução normativa também voltada para regulamentar as modificações do regimento interno, ligadas todas à atribuição dos conselheiros substitutos. E o terceiro projeto voltado para alterar normativo, na verdade, compilar todos os normativos que nós temos sobre as câmaras deliberativas do Tribunal de Contas e contemplar a presença do conselheiro substituto nestas câmaras. Neste anteprojeto é bom ressaltar também que houve a proposta de ampliação de competência das câmaras deliberativas do tribunal na forma como foi passado para os senhores. E solicito à presidência que, por gentileza, coloque em leitura os projetos para poder contar já como primeira leitura no dia de hoje. Um conselheiro, como já está aqui, como ordena o nosso regimento, já foram subscritos os quatro conselheiros, né? Já tem aqui. E aí eu peço para a senhora redatora que faça a leitura. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu gostaria apenas de consignar em ata que eu não tinha subscrito ainda essa alteração, sim, mas eu gostaria de registrar que apoio e subscrevo essas alterações. Isso, então ficou, todos os conselheiros já subscreveram, né, essa proposta. Cumprindo assim a formalidade legal do nosso regimento, de ter pelo menos 4 conselheiros aceitando a proposta de resolução. Perfeito, então já foram subscritos os 4, aqui foram todos os conselheiros, então será colocado hoje em primeira leitura. E seguindo o nosso ordenamento jurídico, que é após 8 sessões, os conselheiros terão 8 sessões para apresentar alguma alteração, alguma sugestão. Então, que seja lida em primeira leitura. Esse aqui primeiro. Rodrigo. Relator, eu acho que já é considerada a primeira leitura e a distribuição será feita nos gabinetes, né? Não, já está com as excelências. Já estão aqui? Já está distribuído com os conselheiros as propostas. E aí eu peço só para a emenda, ser lida a emenda pela comissão de plenário. Tá bom. Então, eu acho que já está consignada a primeira leitura através a colocação do conselheiro. Eu acho que para evitar qualquer prejuízo é bom que é só a emenda, conselheiro. Só a emenda. Que seja feita a leitura das 3 propostas, por gentileza. Resolução 2018. Dispõe sobre atribuições dos auditores no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, altera dispositivos da Resolução número 003/2001 e dá outras providências. Resolução 2018 dispõe sobre o funcionamento das câmaras deliberativas, de que trata o artigo 60 da Lei 5.694, onde passam a ser órgãos fracionários do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E faltou a terceira. Essa aqui. Esse aqui?
Pode fazer a leitura da terceira. Dispõe sobre atribuições dos auditores no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, altera dispositivos da Resolução número 003/2001 e dá outras providências. Estão iguais. Essa está igual. Está faltando a terceira. Mas é que ela foi confirmar com o Rodrigo, exatamente isso. É isso mesmo. Ah, sim. Então são duas, né? Exato, porque uma modifica o regimento interno e a segunda ela vem aclarar o que está previsto no regimento interno, mesmo então são- esmiuçar. Né? Então, são duas propostas de resoluções, Isso. certo? Entendidos? Na verdade são três, uma relacionada ao regimento interno entendi. e duas são resoluções normativas mesmo. Mas ela só leu duas. Está faltando Tá faltando uma terceira, Tá faltando né? a terceira. Uma dispõe atribuições dos auditores. Essa da Câmara. Já lhe da Câmara. Na verdade, as das câmaras foram lidas. É que foi lida. Essa daqui, na verdade, as duas são iguais, a emenda está igual. Tem duas imagens que dispõem sobre. Realmente são iguais. A emenda é a mesma. Tanto do regimento interno quanto a da resolução normativa. E olha o conteúdo. É diferente, o conteúdo é diferente. Incube aos auditores. Elas parecem iguais, é porque ela diz sobre Que até o texto é todo altera o regimento interno e a outra. Deixa eu ver o conteúdo dessa aqui. O conteúdo dessa. O conteúdo é diferente. Daqui é do regimento interno, não. É isso mesmo. Diferente. Obrigado. É verdade. Senhora presidente, na verdade são três resoluções, sendo que uma tem a mesma ementa. Só foi essa distinção aí. Então está correto. Está correto, né? Então, pronto. Emenda 1 e emenda 2. Emenda 1 e emenda 2. Pronto, para facilitar, porque nas próximas leituras, Rodrigo, vai ter. Então, deve emenda 1 e emenda 2, porque senão. Ela colocar 1 e 2 ali, porque senão fica. Viu? Então, Vai lida colocar 1 em, e 2, porque é daquela que são iguais. lida em primeira Em leitura. primeira leitura. Então, continua facultada a palavra, senhores conselheiros. Podemos, então, passar a ordem do dia. Senhora presidente, Conselheiro Rodrigo. ainda em tempo eu gostaria de solicitar a inversão de pauta. Estou fazendo alguns ajustes em um voto meu e talvez eu não tenha tempo de relatar. Por conta disso, estou solicitando regimentalmente a inversão da pauta. Sim, conselheiro. Solicitação atendida. Vamos passar a ordem do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, tem em mãos o processo 17696 de 2011, que trata sobre a aplicação de multa ao ex-gestor do município de Pilar Osiel Alves de Barros, com o descumprimento da legislação, em especial a Resolução Normativa 2 de 2013. Né? Essa multa foi aplicada, mas ela, no decorrer do tempo, era o balancete da saúde do mês de dezembro de 2010. Esses autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer 965 de 2018, opinou pela prescrição punitiva intercorrente e pelo arquivamento do referido processo, em virtude do mesmo ter ficado completamente paralisado nesta Corte por mais de 3 anos, ou seja, pendente de julgamento. Nesse sentido, porque é uma questão já bastante discutida, eu estou votando pelo arquivamento do presente processo e da aplicação de multa, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão punitiva por analogia da Lei 9.873 e o precedente do Supremo Tribunal Federal. B. Dar ciência ao gestor, o senhor Osiel Alves de Barros. C. Remeter ao FUNCONTRAS para devidos fins. E D. Pela aplicação do presente acordo para a publicação do acordo para sua eficácia jurídica. É como voto, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público corrobora o parecer exarado nos autos e opina pela prescrição intercorrente. Em discussão.
Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Qual é o relator, senhora presidente? Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. E o processo TC 1843-2017, que é da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, gestão do senhor Álvaro Bezerra de Mello, pelo não encaminhamento da prestação de contas referente ao exercício financeiro 2014. Ele foi notificado através do AR e até a presente data não houve nenhuma proposta de defesa ou justificativa pelo não encaminhamento dessa prestação de contas. Então, estamos aplicando a multa equivalente a 100 PIFAL ao senhor Álvaro Bezerra de Mello, da ciência ao gestor da presente deliberação para que recolha o valor acima fixado no prazo de 15 dias a contar do trânsito julgado. C, remeter ao FUNCONTAS para cumprimento desta deliberação. E D, que alertar o gestor que o não pagamento da multa hora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. É como voto, presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa. Em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, com o relator. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator também, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, não tem mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, solicito, senhora presidente, antes de iniciar minha relatoria, a retirada de pauta dos processos que eu tinha já trazido e repautado, e infelizmente em algumas situações não foram possível relatar, uma por suspeição do Ministério Público e duas por ausência do titular do voto vista, que é o conselheiro Anselmo Brito, que hoje também não se encontra, que é o processo TC 340/2016, 733/2016, 732/2016, 14.173/2015 e 728/2016. Esse eu peço a retirada de pauta. Repautarei, porque na próxima sessão eu não vou poder estar presente, senhora presidente, então não posso apenas migrar o processo para a próxima sessão. Como também, senhora presidente, solicito a retirada de pauta do processo 6511/2017 e 1729/2017. Houve inconsistência na elaboração do nosso voto, me parece que precisa de uma diligência, se não me falha a memória, e precisa esses ajustes. Passo a relatar, senhora presidente, portanto, o processo número 6762/2017, do município da Barra de Santo Antônio, responsável o senhor Ronaldo José Lessa Campos, gestor à época do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores daquele município. Trata-se da aplicação da multa por descumprimento de calendário das obrigações, notadamente, senhora presidente, a 6ª remessa do SICAP 2015. Houve defesa dos autos, considerada pelo Ministério Público e por esse relator insubsistente, portanto, a aplicação da multa no seu patamar mínimo de 100 PIFAL. Processo terceiro, número 3858/2017, do município de Novo Lino, responsável o senhor Hildo Bezerra, gestor à época do Fundo Municipal de Saúde daquele município. Trata-se o processo de descumprimento do calendário das obrigações, neste caso, a prestação de conta do ano 2017, ou seja, a 7ª remessa consolidada do SICAP 2017. Houve manifestação nos autos considerada insubsistente, portanto, não acolhida. É o entendimento do Ministério Público que defenderá, com certeza, e deste relator, aplicando a multa no seu patamar mínimo. E sendo, senhora presidente, acolhido por esta colega da Corte, ele tem a sua tramitação regular normal e que seja seguido o trâmite regimental. Assim como voto. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Fernando Toledo.
Em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Como De acordo, voto? presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Senhora presidente, trago para relatar o processo TC número 3930 de 2018. Trata-se de uma denúncia formulada por Link Carte, administradora de benefícios. O denunciado, o prefeito daquela municipalidade, Sérgio Lira. Trata-se de denúncia aviada pela empresa Link Carte, administradora de benefícios, protocolizada no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informando a restrição ao caráter competitivo da licitação, tendo em vista que, para ter acesso ao edital do certame, os licitantes deveriam ir à sede do município para retirar instrumento com as regras do concurso. Informa a denunciante que tentou por telefone, através da remessa de e-mail, a obtenção do edital. No entanto, as propostas do município não foram o município não forneceram, respeitando o artigo 4º da Lei 10.520. O certame de referência, o pregão presencial para registro de preço de número 003 de 2018, e teve como objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de compra de material de construção em geral, através do sistema informatizado. Recepcionado o processo neste Tribunal de Contas, o processo fora remetido à presidência, incontinente a presidente do tribunal, manifestou-se pela admissibilidade da representação, promovendo a distribuição pertinente. Para cumprir o trâmite regimental, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas. De posse da representação, o procurador Rafael Alcântara exarou o parecer que, tenho certeza, nesse momento será defendido. Senhora presidente, em apertadíssima síntese, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pelo conhecimento da representação, bem como pelo deferimento da medida cautelar requerida pelo denunciante, para suspender o prosseguimento do processo administrativo relativo ao pregão presencial em tela e para também realização de diligências, quais sejam enviar a cópia integral do procedimento administrativo relativo ao pregão, apresentar manifestação justificativas quanto aos fatos narrados, no caso, o gestor apresentar manifestação justificativa quanto aos fatos narrados, e que o processo siga seus trâmites normais. Com a palavra o conselheiro Fernando. Inicio meu voto fazendo aquilo de costume, né, falando sobre os critérios de representação e a competência, mais do que prevista, e a competência desta Corte de Contas. Tentarei, então, senhora presidente, resumir. Quanto à instrução dessa representação, entendo que os elementos trazidos pelo denunciante servem para subsidiar a admissibilidade da representação, principalmente quando disposto nas folhas 14, e-mail subscrito pelo senhor Fernando Regis Azevedo Viana, pregoeiro de Maragogi, dando conta de que o edital estava à disposição dos licitantes na sala da comissão de licitação do município. E chama a atenção uma coisa nessa denúncia que ele fala sobre o acesso ao edital, o edital está colocado na representação. Achei uma certa inconsistência dessa, né? Mas evoluirei. Estabelece o regimento interno deste Tribunal de Contas que a instrução dos processos será presidida pelo Conselho Relator, norma que se dirige predominantemente à garantia da imparcialidade do julgamento a que submete os jurisdicionados. Por conseguinte, toda a colhida de informações produzida previamente à atuação dessa representação será meramente indiciário, conquanto não submetida à dialética do processo em apreço. Quanto ao pleito cautelar requerido, deixe de apreciá-lo quando da proposta do gestor. Conclusão. Desta forma, fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais, regimentais, voto
no sentido de conhecer a denúncia para que sejam apurados os fatos notificados pela Clínica Card Administradora de Benefícios. Para efetivar a citação do prefeito, senhor Sérgio Lira, no endereço que aqui consta, no prazo de 15 dias contado do recebimento do AR, para oferecer defesa aos fatos articulados na denúncia, encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a cópia integral do pregão de número 003 de 2018, no sentido de que se encontre sob pena da aplicação de multa, no estado em que se encontre, sob pena da aplicação de multa pelo descumprimento. Senhora Presidente, neste momento é o que vejo de melhor forma para atender a denúncia. Dar essa oportunidade ao gestor de se manifestar e avaliar o processo no estado em que se encontre quando aqui estiver. Assim como o voto, senhora Presidente. Está em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu voto pela admissibilidade da representação, acompanhando o voto, se eu entendi bem, do relator. Não é? Pela admissibilidade da representação. Okay. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Senhora Presidente, para esta sessão não tem mais matéria a relatar. Obrigada, conselheiro. Só quero dar uma pausa de 2 segundinhos para apresentar aqui a visita. Temos aqui hoje a Escola Estadual Doutora Eunice de Lemos Campos, que veio visitar aqui o nosso tribunal, né, através do projeto Fale Educação, promovido pela Escola de Contas, que tem como diretor o conselheiro Otávio Lessa. É um projeto que já vem sendo desenvolvido há algum tempo e está sendo, assim, de uma grande importância aqui para o nosso tribunal, tanto para aqueles que estão vindo das escolas, até de escolas de outros municípios, já esteve aqui no nosso tribunal. Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Aproveitem um pouco mais como funciona o nosso tribunal, das nossas instalações. Fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos. Tá aqui também, é o primeiro ano do ensino médio, tá? Que é lá do Benedito Bentes, essa escola. Temos aqui a visita de 49 alunos, 2 professores, a professora Thaís dos Santos e a Lípia Sueli. Então, as senhoras, muito obrigada pela visita. Sejam muito bem-vindos. Então, continuar, conselheiro Otávio. Como diretor da escola, só para realmente enfatizar e agradecer, principalmente aos alunos e as professoras que estão aqui presentes, já citadas por Vossa Excelência, no sentido da repercussão que está sendo dada com esse projeto, que é bom frisar, é uma parceria junto ao Ministério Público Estadual também. O Ministério Público Estadual já vem, o ano passado, ele veio com esse projeto, levando os alunos lá para a Assembleia Legislativa. A ideia é que, segundo a doutora Cecília Carnaúba, é estender isso também ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça eu acho que vai ficar para o ano que vem, porque a gente tem que fazer algumas parcerias para mobilizar com relação a transporte com a Secretaria da Educação e também o horário dos alunos. E até porque a gente fica muito feliz quando vê a professora Thaís e a Lípia, quando a gente está vendo a dinâmica dos alunos, e mais ainda, que quando eu vejo que a escola é de tempo integral, que eu não vejo outra saída para que o nosso país possa desenvolver se a gente não tiver a escola de tempo integral. Você imagine quantos talentos estão aí que vão ter oportunidade de ser descoberto no campo das atividades, que não seja na atividade, vamos dizer, das matérias específicas, mas sim naquilo que dá prazer a ele, na música, no esporte, na dança, onde quer que seja, né? Eu acho que o nosso estado nisso aí realmente está evoluindo, já tem bastante escola, precisa evoluir, mas eu acho que não atingiu ainda. Acho que são 400, nós temos, segundo o governador, uns 50, nós estamos com 12%, vamos dizer assim, das escolas.
E eu acho que não, tenho certeza que todo mundo entende que a saída nossa para que a gente possa ter um país melhor é a educação. Parabéns para você, para as professoras, para os alunos, de quererem participar e veja, e questione, e discutam entre vocês, fale com as professoras e as sugestões do tribunal, como a presidente Maria Cleide colocou, estará sempre de portas abertas para que possa ser ouvido a sociedade, vocês que são o futuro do nosso Estado, do nosso país. Muito obrigado. Então, continuamos as relatorias. Pela ordem para relatar o conselheiro Sérgio. Senhora presidente, gostaria de me associar a Vossa Excelência também e ao conselheiro Otávio Lessa, em relação à visita da escola ao nosso Tribunal de Contas e parabenizar o Ministério Público de Contas Estadual e a Escola de Contas por esse projeto, né, por estar promovendo esse projeto, que eu acho de suma importância, porque isso promove a cidadania desses alunos e também os colocam diante do cenário, né, local, da promoção ao trabalho e o conhecimento também das nossas instituições. Então, está de parabéns o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, por levar à frente esse projeto. E sejam bem-vindos os alunos aqui presentes. Bem, senhora presidente, eu tenho apenas um projeto para relatar nessa sessão. Trata-se do processo TCAL número 3077 de 2018. É uma representação cujo representante é Ricardo Leão Prachedes, vereador do município de União dos Palmares, e o representado é o prefeito do município, à época, senhor Aresque Damara de Omena Freitas Júnior. A representação que ora passo a relatar, ela informa acerca do descumprimento das disposições da Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, e a Lei Complementar número 131 de 2009, a Lei de Transparência, em razão da ausência de implementação de medidas que garantam a transparência na gestão fiscal no município de União dos Palmares. O representante relata as seguintes irregularidades: ausência de informação quanto à estrutura organizacional e funcionamento dos órgãos daquele município, ausência de publicação das receitas e despesas, ausência da disponibilização de editais e publicação de contratos firmados no site da prefeitura, ausência de relação dos fornecedores contratados pelo município, link de perguntas e respostas sobre a lei de acesso, como direcionamento para a página inexistente, estando inoperante o serviço. Em suma, o representante alega aqui que o município de União dos Palmares não promove a transparência na gestão fiscal, né? Por fim, ele pugna por concessão de medida liminar sem oitiva da parte contrária para determinar a regularização das pendências encontradas no sítio eletrônico já implementado, de links que não estão disponíveis para consulta e para que seja promovida a correta implementação do portal de transparência, assegurando que sejam inseridos e atualizados em tempo real os dados ali constantes, de acordo com a legislação de regência. A representação veio acompanhada de documentos consubstanciados em cópias de páginas da internet, demonstrando a tentativa frustrada de acesso ao sítio eletrônico daquele município. O Ministério Público de Contas emitiu parecer número 667 de 2018 da 5ª Procuradoria de Contas, opinando pelo deferimento da medida liminar, visando a comprovação da regularização das pendências encontradas no sítio eletrônico do município de União dos Palmares, incluindo a devida implementação e alimentação do portal de transparência conforme padrão determinado por aquela lei.
sob pena de multa diária e comunicação no sentido de suspensão das transferências voluntárias da União e do Estado de Alagoas, àquele município. Isso é uma das penalizações previstas para quem não atende à norma. A Lei de Transparência, a Lei Complementar 131 de 2009. Ademais, o Parquet de Contas trouxe aos autos cópia do procedimento ordinário número 08/2018, onde se investiga o descumprimento ao dever de transparência e de prestar contas por parte do gestor do município de União dos Palmares, bem como a regularidade da aquisição de urnas funerárias no valor de R$ 1 milhão e de lanches no valor de R$ 1.600.000. Isso lá no procedimento ordinário instaurado no Ministério Público de Contas. Não são objeto desses autos, essas duas contratações. Este é o relatório, senhora presidente, e logo em seguida eu passo já a leitura dos fundamentos e do voto. Depois eu acho que a senhora pode conceder a palavra ao Ministério Público de Contas para manifestação. Aqui eu registro a competência dessa Corte de Contas, né, e lanço aqui os dispositivos legais que autorizam o exame da matéria. E passo aos fundamentos, faço o exame aqui preliminar dos pressupostos de admissibilidade e verifico que todos eles são preenchidos, né? O artigo 191 do nosso regimento interno, ele estabelece que as representações e as denúncias deverão se tratar de matéria de competência do Tribunal de Contas, que é o caso, referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, também é o prefeito aqui no caso, e conter nome, qualificação e endereço do denunciante ou representante, e isso se encontra atendido também nos autos, e está acompanhada de prova ou indício quanto ao fato da existência de ilegalidade ou irregularidade. Aqui eu passo a análise dos autos e, em síntese, eu destaco aqui que o dever de transparência na gestão fiscal encontra-se estabelecido nos artigos 48, 48A e 73B da Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina ao poder público a ampla divulgação de informações e documentos contábeis, orçamentários e fiscais, inclusive em meio eletrônico de acesso público. Na realidade, a Lei Complementar 131/2009, ela veio alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de alterar esse artigo 48, ela acrescentou os artigos 48A e 73B, dispondo sobre essa transparência na gestão fiscal. Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata da responsabilização na gestão fiscal. E aqui, esse título específico nesses artigos trata da transparência na gestão fiscal. É bom que se esclareça para não restar dúvida. Aqui, o representante ele requer ainda a concessão de tutela antecipada para assegurar o devido funcionamento do portal de transparência no município de União dos Palmares, especialmente no tocante à qualidade e tempestividade das informações disponibilizadas. A função da concessão de tutela antecipada é dar maior efetividade ao processo, de forma a contornar a morosidade do controle exercido pelo Tribunal de Contas. A sua concessão ela deve observar a presença de dois requisitos, que é a probabilidade do direito alegado, o fumus boni iuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da demora para obter o provimento de mérito, também denominado periculum in mora. No caso em tela, a probabilidade do direito alegado encontra-se evidenciada nos indícios de prova trazidos aos autos e pela simples consulta ao website da Prefeitura Municipal, que demonstram a ausência das informações sobre a gestão fiscal do município de União dos Palmares. Isso nós podemos constatar, inclusive, nesta data.
No entanto, não vislumbro demonstrado o perículo in mora para a concessão da liminar pleiteada. Não restou evidenciado o possível dano irreparável ou de difícil reparação em virtude de eventual demora processual autorizadora da medida antecipatória. Também não há risco de dano jurídico ou ao direito do representante, podendo-se a tutela jurisdicional ser efetivada após a audiência do representado. Portanto, entendo que a não concessão da tutela nesta oportunidade não acarretará risco ao resultado útil do processo. Assim, diante dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, impõe-se a admissibilidade do feito para processamento e tramitação perante esta egrégia Corte de Contas. E passo ao voto. Dessa forma, presente os requisitos exigidos na lei orgânica no regimento interno desta Corte de Contas para admissibilidade da representação sob exame, voto no sentido de que o Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 do regimento interno desta Corte de Contas, indeferir o pedido de medida liminar em razão de não restar demonstrado o perículo in mora para a concessão da medida pleiteada, determinar o sobrestamento do presente processo no gabinete do relator para que sejam realizadas as audiências e diligências que este determinar a fim de instruir o feito e dar ciência da presente decisão ao vereador do município de União dos Palmares, Ricardo Leão Prachedes, por meio de seu representante legal constituído nos autos, e ao prefeito do município de União dos Palmares, Aresque Damara de Almena Freitas Júnior, e dispensar a tramitação desses autos aos conselheiros substitutos, uma vez que não compreende, entre suas atribuições constitucionais, a emissão de parecer técnico. E aqui, senhora presidente, quero abrir um parênteses para justificar esse voto, especialmente o que determina o item 3 sobre o sobrestamento do processo no gabinete do relator. Aqui eu estou alterando um procedimento que eu adotava anteriormente, que era de determinar que a DEFAFON apurasse os fatos e elaborasse seu relatório, fizesse toda a instrução. E aqui eu estou fazendo diferente, eu estou sobrestando o processo no nosso gabinete para que sejam procedidas tanto a audiência do representado quanto as diligências que entendemos necessárias. E aí, depois de posse dessas informações e documentos, esclarecimentos e da justificativa de defesa do representado, a gente encaminharia todo essas informações à diretoria de fiscalização para que proceda a sua análise a que lhe compete. Então, eu penso que isso dá uma celeridade maior, porque sei que as diretorias já são bastante atarefadas, elas já cuidam, além dos processos de sua competência, elas fazem inspeções e auditorias. Então, eu penso que essa medida vai dar celeridade ao processo. Inclusive, se por algum motivo o representado ou o gestor deixar de atender a requisição dessa Corte de Contas, isso aí já pode ver imediatamente a apreciação desse plenário para que, se for o caso, adote as penalidades previstas tanto na lei quanto no nosso regimento. São com essa justificativa, senhora presidente, que eu termino o voto. A palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, o conselheiro Sérgio Maciel foi bastante completo no seu voto, portanto, não tenho muito o que falar. Eu apenas vou defender que o processo tenha dois encaminhamentos, que é o conhecimento, ou seja, vamos vencer essa fase da admissibilidade, e que haja o deferimento da medida liminar pleiteada pelo representante. Em discussão, Senhora presidente, conselheiro Rodrigo. eu também acho que seria possível o deferimento da medida liminar.
eu verifico que, muito embora não haja possibilidade de dano ao direito propriamente dito, né, de dano material, perdão, mas a violação ao direito ela está sendo perpetrada mensalmente pelo gestor que não faz a sua atualização tanto do seu portal de transparência quanto das informações relacionadas à execução orçamentária. Eu acho que a gente poderia avançar, de repente, na concessão de uma tutela de natureza antecipatória, mas também de caráter inibitório, para impedir que essa violação da parte do gestor ela venha a se repetir, né? Eu acho que a gente, como tribunal, poderia avançar ou até refletir para as próximas decisões a possibilidade de concessão nesse sentido. Eu estou elaborando também votos em situações parecidas com essa, e eu tenho amadurecido muito a ideia do tribunal ganhar força, processualmente falando, no resultado final de suas apreciações, no deferimento de tutelas dessa natureza, né, fixando, de repente, umas trentes para o gestor, para que ele se sinta inibido a continuar a praticar o ato violador do direito, ou para que ele saia da sua omissão alimentando esses portais de transparência. Então, apenas para discutir, apenas para reflexão, eu estou colocando esses argumentos para Vossas Excelências. Eu queria fazer só uma complementação, Sérgio. Eu acho o seguinte, a fundamentação que o conselheiro Rodrigo está colocando, ela tem um conteúdo muito grande, porque quando nós tivemos, nós estávamos na presidência, várias vezes, até junto com o Ministério Público Estadual, o próprio federal, e a gente foi dado data, foi dado mais 6 meses para que a pessoa atualizasse o seu portal. Foi feito assim todo tipo de concessão no sentido da gente tentar que eles entendam que ele tem que cumprir a lei, só isso. Eles têm que cumprir o que é a determinação da lei. E se a gente tem que louvar, por exemplo, se os vereadores estão querendo, na verdade, fazer um acompanhamento, fica impossível ele acompanhar sem o chefe do executivo colocar lá para que ele possa fazer o acompanhamento. Eu acho que essa proposta é boa para a gente evoluir no sentido de que a gente possa sentir que agora não tem mais prazo. Foi dado, foi umas 3 vezes reuniões com eles, na AMA, junto do representante do Ministério Público, de Contas, do Federal, Estadual, e foi concedido prazos. Eu acho que, agora, como diz, quando der o impacto, e nossa cultura de brasileiro funciona muito com esses impactos, está aí lei seca e está aí a lei do cinto de segurança, que quando começaram a trabalhar o órgão mais sensível do corpo humano, que é o pulso, no instante as pessoas começam a raciocinar de forma diferente. Eu acho que é uma boa proposta para que a gente possa evoluir. É esse que eu queria fazer o comentário antes de Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhores conselheiros, eu refleti bastante sobre essa concessão dessa medida liminar, aqui desse pedido de liminar, e achei que o momento não seria oportuno. Vou lhes dizer por quê. Assim, eu particularmente entendo que a importância de ouvir, né, no caso o representado aqui, as razões pelas quais até essa data não implementou digamos, o portal de transparência, não adotou as medidas para fornecer esses dados em tempo real, como dispõe a norma, né? Então, eu particularmente acho importante ouvir primeiro, e isso aí não está descartado a adoção dessa medida, o passo seguinte. Tanto é que essa adoção de sobrestar o processo no gabinete do relator é exatamente para que, se for necessário, nós adotarmos essa medida e trazemos novamente aqui a apreciação desse plenário. Então, e outro problema também seria a gente conceder nesse momento essa medida sem, de certa forma, instrumentalizar os demais órgãos aqui para
por exemplo, na possível penalização do gestor em relação a essa Corte de Contas, no atendimento de alguma diligência, em razão da questão das multas, que nós sabemos que ainda não, embora sejam aplicadas, não está efetivamente sendo cobradas em razão, questão só operacional. Então, eu acho que tem essa questão também, e para não deixar vulnerável também a esse tipo de medida adotada. Então, eu refleti bastante, ponderei em relação a essas questões, mas eu não descartei de que essa medida pode ser adotada mais para frente, com essa justificativa. Até esse gestor, ele é a terceira ou quarta vez que ele já é prefeito. Já foi prefeito antes e é prefeito de novo. Quer dizer, para ele não é novidade nenhuma ele ter que ter o portal da transparência, entendeu? No caso, nesse caso concreto, ele já foi gestor 2 vezes e agora é a terceira, no mínimo a terceira, no mínimo. Ele já foi 3 vezes prefeito da mesma cidade. Mas eu acho que foi a discussão para evoluir nesse sentido, que ele teria que estar atento a isso, porque ele sabe que ele deve ter no passado, não faz muito tempo, ele só ficou uma gestão fora, já era exigido a lei da transparência. Eu entendo que a gente, eu possa apreciar isso no momento seguinte, após essa audiência, né, ao prefeito, que a gente pretende implementar assim que for deliberado sobre esse processo, senhor presidente. Então, encerramos a discussão, passamos à votação. Conselheiro Otávio? Eu vou votar com o relator. Fernando? Acompanha o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo? Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator, com a ressalva feita, né? Já voto também pela concessão da antecipação de tutela, fixando desde já as trentes no valor de 500 FAUs, que dá aproximadamente R$12 mil para pagamento ao gestor, no caso de permanecer omisso na alimentação do portal de transparência, estabelecendo desde já um prazo de 30 dias para que ele possa cumprir a decisão. É como eu estou votando, presidente. Então, aprovado o voto do conselheiro Sérgio. Mas não tem pauta, Senhor conselheiro? presidente, só esse processo nessa sessão, senhor. Agradeço. Então, pela ordem para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu teria um processo para relatar, 8475/2013, todavia minha assessoria não fez os ajustes necessários a tempo de eu proceder à relatoria dele. De modo que eu estou solicitando a retirada de pauta desse processo, 8475/2013. Estou solicitando a retirada de pauta do processo número 4500/2008 e vou proceder à relatoria dos demais processos. Todos eles pela prescrição intercorrente, acolhida ex officio, processos FUNCONTAS, que eu passarei a relatar em lista. São eles: processo TC 8769/2012, 8933/2012, 12303/2012, todos da Câmara Municipal de Arapiraca, tendo como gestor responsável o senhor Adalberto Saturnino de Almeida. Processo TC 15153/2012, do Instituto de Previdência e Assistência de Batalha, tendo como responsável a senhora Dênia Valquíria Bulhões Barros. Processo TC 17102/2012, da Secretaria Municipal de Saúde de Batalha, tendo como responsável a senhora Elizabeth Ferreira da Silva. Processo TC 18.784/2012, da Prefeitura Municipal de Batalha,
tendo como responsável o senhor Paulo Suruagi do Amaral Dantas. Processo TC 16.067/2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Belo Monte, tendo como responsável a senhora Georgina de Fátima Lima Roule. Processo TC 18.824/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Monte, tendo como responsável a senhora Josicleide Branco Amorim da Silva. Os processos TC 17.118/2012 e 18.211/2012, ambos da Secretaria Municipal de Saúde de Cacimbinhas, tendo como responsável o senhor Paulo Roberto Pereira da Silva. Processo TC 9767/2012, da Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano, tendo como responsável o senhor David Ramos de Barros. Processo TC 14.723/2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Giraldo Ponciano, tendo como gestor o senhor Agenor Alves Calixto Filho. Processo TC 15.869, da Câmara Municipal de Monteirópolis, tendo como gestor o senhor Edson Tenório Medeiros. Os processos TC 9773/2012, 10.142/2012, 16.261/2012, 18.752/2012, todos eles da Prefeitura Municipal de Olivença, tendo como responsável o senhor Jorginaldo Vieira de Menezes. Processo TC 18.802/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Olivença, tendo como responsável a senhora Edilene Vieira de Menezes Rocha. E, por fim, o processo TC 16.277/2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pilar, tendo como responsável a senhora Alânia Fernandes da Costa Barros. Todos eles estou determinando o arquivamento dos autos, acolhendo a prescrição intercorrente, votando em dar conhecimento aos respectivos gestores, remeter cópia integral dos autos à Corregedoria e por publicar a presente decisão. É como eu voto, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela prescrição nos processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator, presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, sem mais processos para o dia de hoje. Eu tenho uma pauta para relatar. Gostaria que o conselheiro Otávio assumisse a presidência. Por gentileza. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público que oficia nesta corte, eu tenho a relatar um total de 7 processos, todos eles também tratam de aplicação de multas, e irei fazer em lista. O primeiro é o processo TC de número 14272 de 2015. A sancionada é a senhora Paulinha de Fátima Pereira Albuquerque, gestora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da 4ª remessa do SICAP de 2014. O segundo processo TC de número 14458 de 2015. O sancionado é o senhor Fábio Rangel Nunes de Oliveira, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano, pelo não envio no prazo regulamentar da 4ª remessa do SICAP de 2015. O processo TC de número 13572 de 2015.
Aqui a multa vai para a senhora Arusca Kelly Godin Magalhães, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Geraldo Pociano, pelo não envio no prazo